Sejam todos bem-vindos ao canal do Diácono Paulo Santos, aonde é uma rica fonte de reflexões, ensinamentos e inspirações sobre a fé cristã e a vivência do Evangelho. Com sabedoria e simplicidade, ele aborda temas profundos das Escrituras, explicando passagens bíblicas e traz mensagens que fortalecem a espiritualidade e a caminhada com Deus. Se você, irmão, busca crescer na fé e entender melhor a palavra de Deus, este canal foi feito para você. Peço que não se esqueça de deixar seu like, inscrever-se, compartilhar com amigos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. E hoje iremos estudar o Salmo 10, e espero que seja de grande aproveito para seu crescimento espiritual. Então vamos lá. Salmos 10. Ao mestre de canto, de Davi. É junto do Senhor que procuro refúgio. Porque dizer-me, foge, velozmente, para a montanha, como um pássaro, asterisco. Eis que os maus entesam seu arco e ajustam a flecha na corda, para ferir, de noite, os que têm o coração reto. Quando os próprios fundamentos se abalam, que pode fazer ainda o justo? Entretanto, o Senhor habita em seu templo, o Senhor tem seu trono no céu. Sua vista está atenta, seus olhares observam os filhos dos homens, asterisco. O Senhor sonda o justo como o ímpio, mas aquele que ama a injustiça, ele o aborrece. Sobre os ímpios ele fará cair uma chuva de fogo e de enxofre. Um vento abrasador de procela será o seu quinhão. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça, e os homens retos contemplarão a sua face. O Salmo 10 expressa a confiança do salmista em Deus. O estudo bíblico do Salmo 10 deixa claro que o Senhor é forte refúgio para o seu povo. Nele há poder mais do que suficiente para guardar a todos aqueles que buscam o seu auxílio. O título do Salmo 10 revela que o seu autor foi o rei Davi. O mesmo título ainda indica que o salmo deveria chegar ao cantor mor, para provavelmente ser usado na adoração pública em Israel. Considerando o conteúdo do salmo, parece que Davi o escreveu durante um tempo de dificuldades e ameaças. O Salmo 10 pode ser organizado da seguinte forma: o conselho guiado pelo desespero, Salmo 10 versículos de 1 a 3. O conselho guiado pela fé, Salmo 10 versículos de 4 a 7. O Salmo 10 começa com uma declaração enfática acerca da confiabilidade de Deus. No Senhor me refúgio, Salmo 10, versículo 1. Os crentes perseguidos sabem muito bem que o Senhor é o único refúgio seguro para eles. Com essa frase, o salmista Davi começa sua resposta a um conselho orientado pela voz do desespero. Os conselheiros de Davi, embora fossem bem-intencionados, lhe deram um conselho fundamentado no ponto de vista humano. Diante da crise, eles aconselharam Davi a fugir e a se esconder dos inimigos que estavam tramando contra sua vida. Isso fica claro nas seguintes palavras: como dizeis, pois, a minha alma, foge, como pássaro, para o teu monte, porque eis aí os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para, as ocultas, dispararem contra os retos de coração. Salmo 10, versículos de 1 a 2. O que fica claro é que o rei Davi estava sendo aconselhado a buscar refúgio em algum lugar que fosse humanamente seguro, em vez de buscar refúgio em Deus. Os conselheiros de Davi também avaliaram que nenhum esforço valeria a pena naquele cenário de instabilidade, porque a ordem estava arruinada. Por isso disseram: destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Salmo 10, versículo 3. Você já deixou seu like, seu comentário, já compartilhou e ativou o sininho das notificações? Peço a você que nos ajude o canal a alcançar mais pessoas. Vamos juntos evangelizar. Voltando ao estudo do Salmo 10, que diz: na sequência do Salmo 10, Davi aponta para a soberania de Deus. Ele mostra ter ciência de que o trono que governa o universo não está vazio. O soberano rei exerce controle sobre tudo e todos. Coisa nenhuma escapa à sua atenção, pois seus olhos estão atentos e sondam os homens. Salmo 10, versículo 4. Citando as mesmas palavras iniciais de Davi, o profeta Abacuque conclui que diante da soberania de Deus, toda a terra deve se calar. Abacuque capítulo 2, versículo 20.
Depois, o salmista confirma o ensino das Escrituras de que o Senhor, embora seja transcendente, avalia todos os homens. Sim, de forma transcendente, no trono do céu, ele governa o universo, mas de forma imanente ele prova tanto os justos como os ímpios na terra, e não tolera a maldade. Salmo 10:05. Então a parte final do Salmo 10 traz uma reflexão acerca do inviolável juízo de Deus. O salmista diz que o Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre. Salmo 10:06. Essas palavras formam uma nítida descrição do dia do juízo, onde o mal será destruído. Inclusive, essas palavras relembram o juízo que foi derramado contra Sodoma e Gomorra. Gênesis capítulo 19, versículo 24. Ainda no mesmo verso 6, o salmista diz: "E vento abrasador será a parte do seu cálice." A Bíblia usa a figura do cálice tanto para falar da bênção divina, quanto para falar da ira divina. Os crentes genuínos tomam do cálice da bênção de Deus, pois Cristo tomou no lugar deles o cálice da ira divina. Mas os ímpios, por outro lado, rejeitam a obra da redenção. Então chegará o dia em que eles inescapavelmente tomarão do cálice da ira de Deus. Por fim, o salmista Davi conclui o Salmo 10 louvando a justiça de Deus e declarando que os retos contemplarão a face de aquele que é absolutamente justo. Salmo 10, versículo 7. Obviamente, essa é uma declaração escatológica que alcançará o seu cumprimento pleno na consumação dos séculos. Apesar de já agora Deus fazer conhecida sua presença no meio do seu povo, no dia do retorno de Cristo os redimidos poderão contemplar a sua face. É por tudo isto que o salmista realmente podia enfaticamente declarar: "No Senhor me refúgio." Salmo 10, versículo 1. Diante do fracasso de um governo que não defende a justiça, o que pode fazer o justo? A resposta vem no resto do salmo. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas, ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Versículos 4 e 5. Primeiro, Deus reina. Jamais devemos esquecer da sua soberania, mesmo quando não enxergamos ou não compreendemos seus atos. Daniel capítulo 4, versículo 32. Segundo, Deus vê. Ele observa o procedimento de todos. Homens injustos podem escapar da justiça humana e continuar usufruindo os privilégios alcançados por sua desonestidade, mas Deus está vendo tudo. Terceiro, Deus julga. Ele põe à prova e faz distinção entre o justo e o ímpio. Quarto, Deus rejeita. Às vezes, comentamos que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. No sentido de oferecer a graça a todos, a verdade nesse ditado, João capítulo 3, versículo 16. O Senhor fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, ele ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Versículos 6 e 7. Davi encerra o salmo com declarações confiantes da justiça de Deus. Ele pune os perversos e aceita em comunhão eterna aqueles que amam a justiça. Deus predeterminou o destino de cada um, conforme sua decisão de amar a justiça ou amar o pecado. Convido você a não esquecer de deixar seu like, inscrever-se, compartilhar com amigos e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo novo. Que Deus te abençoe hoje e sempre. Amém.